Eu sou a professora Karen, trabalho lá na Secretaria Municipal de Educação e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre ensino religioso. Antes da nossa aula começar, deixa eu perguntar para você, você lavou as suas mãos? Eu estava vendo um programa na televisão e o rapaz ensinava a gente o tempo que a gente precisa lavar as mãos para a gente matar todos os micróbios, todos os vírus e todas as bactérias. Enquanto a gente esfrega, ele ensinava a cantar parabéns para você 2 vezes, esfregando bem todos os cantinhos, todos os meinhos do dedo, a palma da mão, a parte de trás da mão e o nosso pulso. Se cantar parabéns para você 2 vezes fazendo isso, a chance da gente matar todos os vírus é muito maior. Agora que você já aprendeu a lavar a sua mão cantando parabéns para você, que vai ser bem mais divertido de lavar, nós vamos falar sobre ensino religioso. Você sabe o que é ensino religioso? Lembra do que você aprendia nas aulas? Para que a gente estuda o ensino religioso? O ensino religioso, ele não está aqui para ensinar a gente a seguir uma religião diferente ou mudar a religião que nós aprendemos com os nossos pais. Muito pelo contrário, nós estamos aqui para mostrar que pessoas de vários lugares e vários tempos acreditavam em coisas diferentes e que todo mundo tem que ser respeitado, independente daquilo que escolheu acreditar ou se escolheu não acreditar em nada. Cada família, cada pessoa pode ter a sua religião ou não ter nenhuma. E não existe problema nenhum nisso, mas todo mundo tem que ser respeitado. E não é certo a gente tirar sarro do nosso coleguinha, ou do nosso vizinho, ou do nosso primo, só porque ele tem uma religião diferente da nossa, ou porque ele não tem nenhuma. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre uma outra religião, que não existe aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nós não temos hoje nenhum seguidor dessa religião, mas, mesmo assim, ela faz parte do nosso dia a dia. Por isso, a nossa aula de hoje é sobre os deuses, as deusas e as suas famílias. Então, para começar, separa lá o seu caderninho. Eu peguei esse caderno aqui que eu ganhei de presente de uma professora bem legal. É um caderno que eu tenho desde 2018. E ela me deu de presente. E até hoje eu uso ele quando eu preciso anotar coisas importantes. Você vai precisar pegar lá também um lápis ou uma caneta para fazer a anotação no final da aula. Coloca lá o dia de hoje, ensino religioso e o nosso tema, deuses, deusas e as suas famílias. Para a gente começar então, lembra que eu falei que é uma religião que não existe mais aqui no Brasil, não tem nenhum seguidor? É uma religião muito antiga, mas eu tenho certeza que você já ouviu falar dela, ou pelo menos alguma referência. Olha só essa frase e essa imagem. Para o alto e avante. Com certeza você já ouviu um super-herói dizendo isso. E não era o Buzz Lightyear, porque ele fala ao infinito e além. Para o alto e avante é o que o super-homem falava nos desenhos animados quando eu era criança. Provavelmente, os adultos que moram aí com você também assistiam a esse desenho da Liga da Justiça. Toda vez que o super-homem ia voar, ele levantava o seu braço direito e falava, para o alto e avante. E você sabia que o super-homem foi inspirado em um deus? Na verdade, um semideus. O pai dele, desse semideus, era um deus muito importante na Grécia. E a mãe dele era uma pessoa como a gente. Desse casamento entre Zeus, o deus do Olimpo, e essa mulher, nasceu Hércules, que inspirou muitos filmes, muitas histórias e também muitos super-heróis, como é o caso do nosso amigo, o Super-Homem. Então, o Super-Homem foi uma figura inspirada nesse semideus, no Hércules. Mas não foi só o Super-Homem. Nós temos, dentro da mitologia grega, muitos deuses que inspiraram muitos personagens. Vamos pensar um pouquinho, então, na mitologia grega? Você já deve ter ouvido falar de mitologia grega. A mitologia grega trazia para nós
muitos deuses, como esses que a gente pode ver aqui na tela rapidinho. A gente tinha Zeus, que era o pai de todos os deuses, e vários outros deuses. Aqui a gente tem só alguns representados. Olhando a imagem aqui, será que você consegue reconhecer algum deles? Vamos ver os mais famosos? A gente tem aqui o Hades, que aparece bastante lá no desenho animado do Hércules. A gente tem aqui o Poseidon, que também aparece bastante em alguns filmes, que eram os deuses mais famosos, mais conhecidos. Mas existiam muitos outros e que inspiraram muitos filmes. Você já assistiu Percy Jackson e o Ladrão de Raios? O que acontecia lá no filme do Percy Jackson? Lá no filme do Percy Jackson, nós tínhamos vários filhos desses deuses com mulheres humanas, ou das deusas com homens humanos. Todos aqueles meninos e meninas com superpoderes que apareciam nos filmes eram semideuses, assim como Hércules. E dentro da mitologia, vários deuses, então, eles vieram inspirar os artistas que criaram super-heróis e personagens. Vamos pensar um pouquinho em algumas coisas que a gente com certeza já viu. Principalmente agora quem gosta de jogar videogame. Já jogou God of War? Provavelmente, se você não jogou, você já ouviu algum amigo seu falando desse jogo. Lá nesse jogo nós temos vários deuses gregos representados. Já assistiu a Mulher Maravilha? A Mulher Maravilha, ela é a Diana. Diana era uma deusa grega e romana. O nome Diana é quando ela está lá na mitologia romana, que ela era uma deusa, uma amazona. E lá no comecinho do filme mostra a ilha onde ela nasceu, com várias outras personagens importantes. O Flash, você já ouviu falar dele? Inspirado no deus Hermes. Olha só quantos deuses você já conhecia e nem sabia. Mas aí fica essa palavra, pensando aqui na nossa cabeça. O que será que quer dizer mitologia? Eu pensei em procurar no dicionário, mas aí eu me lembrei que o meu dicionário ficou lá na escola. Eu não levei ele para casa nesses dias, mas eu consegui esse dicionário emprestado, que ele estava lá, que era de um outro colega meu. Então, lá no dicionário, procurei a palavra mitologia. E segundo o dicionário, mitologia é ciência, estudo ou tratado sobre mitos, história de deuses e heróis. Por isso, a palavra mitologia, muitas vezes, ela é usada só para falar da mitologia grega. Mas os teóricos, os estudiosos, as pessoas que pesquisam muito sobre religião, usam essa palavra para falar das histórias religiosas de todos os povos. Por isso, é muito comum, quando a gente vai pesquisar alguma coisa num livro ou na internet, a gente encontrar mitologia grega, mitologia judaica, mitologia cristã, mitologia dos orixás, mitologia japonesa e por aí vai, uma infinidade de mitologias. E muitas vezes as pessoas ficam um pouquinho incomodadas com essa palavra, porque a gente aprende ela só quando vai falar dos gregos. Mas toda vez que nós vamos estudar as histórias de alguma religião especial, a gente usa essa palavra mitologia, porque ela é a ciência que estuda as histórias dos deuses, as histórias dos heróis, essas histórias religiosas. E hoje nós vamos aprender a história de uma deusa muito importante, uma deusa de quem eu gosto bastante. A história está num livro, ela está registrada neste livro aqui. O nome do livro é O Nascimento de Zeus e Outros Mitos Gregos. Esse livro aqui traz várias histórias legais sobre os deuses gregos. Essa história que eu vou ler para vocês, um pedacinho, ela conta a história de duas deusas. Ela conta a história de como nasceram Ártemis e Atena. Hoje nós vamos estudar só a história da Ártemis,
que foi a primeira que nasceu. Para a gente entender um pouquinho como que funcionava, então, o nascimento desses deuses gregos. Na história, diz o seguinte: deusas que nasceram prontas. Artemis e Atena são filhas de Zeus, mas têm mães diferentes. Estudando, eu descobri que o Zeus teve muitos filhos. Ele era um rapaz bem namorador. O nascimento delas não foi como o dos outros homens ou deuses. Cada uma veio ao mundo do seu jeito, já chegou pronta. Elas nasceram adultas, elas não nasceram bebezinhos como a gente nasce. A deusa Leto estava grávida de Zeus e, quando estava prestes a dar à luz, não encontrou nenhum lugar que a acolhesse. Andou por toda a terra, mas sempre acabava expulsa de onde chegasse. Por isso, ela ficou muito preocupada. Depois de muito procurar, Leto foi parar em uma ilha pedregosa, que flutuava pelo mar como um navio. Encostada em uma palmeira, a única árvore da ilha, entrou em trabalho de parto. Primeiro nasceu uma menina, Artemis. Como a ilha era desabitada e não havia nenhuma parteira por perto, Artemis, que já nasceu adulta, pôs-se imediatamente de pé e ajudou a sua mãe a dar à luz a seu irmão, Apolo. Eram gêmeos os filhos de Leto. Para festejar o nascimento das crianças, que nasceram adultas, Zeus ordenou uma revoada de cisnes sobre a ilha. As aves tornaram-se companheiras do menino Apolo e, como ele, tinham fama de serem musicais e grandes adivinhas. Daquele momento em diante, por ter sido berço dos deuses, a ilha mudou de nome. Passou a ser conhecida como Delos, que quer dizer a brilhante. Mais tarde, Artemis tornou-se caçadora, passando seu tempo nas florestas e na companhia dos animais. Ela mesma nunca se casou e nunca teve filhos. Mesmo assim, continuou sendo lembrada pelas mulheres grávidas e na hora do parto. Então, a Artemis é uma deusa que resolveu não se casar e não ter filhos. Mesmo assim, ela se tornou a deusa protetora das mamães, daquelas que estavam grávidas ou em trabalho de parto. E sempre que uma mulher ficava grávida, na Grécia Antiga, ela procurava então um templo de Artemis para agradecer e para pedir cuidado. E a Artemis, mesmo sendo essa pessoa que cuidava das mulheres grávidas e cuidava dos bebês que estavam nascendo, ela era uma caçadora. Ela andava pela floresta, correndo junto com os animais, e ela sempre é representada com um arco e com uma flecha. Então, ela era uma deusa muito forte, muito poderosa, uma mulher guerreira. E assim como outras mulheres que não são deusas, ela fez uma escolha. A escolha de não se casar e de não ter filhos. Outras deusas escolheram ter filhos, escolheram se casar, inclusive algumas tiveram muitos filhos. Por isso, a gente sempre pensa na Artemis para representar esse direito de escolha das mulheres gregas de ser ou não ser mãe, de ser ou não ser esposa. Quantas mulheres você conhece que puderam ter essa escolha? Mas não era só a Artemis que tinha uma função diferente dentro desse panteão dos heróis lá no Monte Olimpo. Nós tínhamos muitas deusas lá. Nós tínhamos várias deusas. Inclusive, a gente pode ver aqui algumas representadas. E se a gente observar, muitas delas eram guerreiras. Elas não eram só mulheres, elas não eram só mães. Mesmo as deusas que se casavam e tinham filhos eram deusas muito fortes. Nós tínhamos uma deusa da sabedoria, uma deusa do amor, da beleza. Cada mulher dentro desse universo dos deuses gregos tinha uma função muito importante. Agora, eu quero convidar você a pensar um pouquinho nas mulheres que você conhece. Provavelmente você está pensando aí na sua cabeça
em mulheres famosas, mulheres importantes, talvez uma mulher que já tenha sido da política, da música, ou uma grande pesquisadora, mas eu tenho certeza que se você prestar bastante atenção aí na sua casa, você conhece alguma grande mulher bem pertinho de você. Vou contar para você um segredo. Eu conheço muitas grandes mulheres. Na minha família tem mulheres incríveis. A minha mãe, por exemplo, a dona Ingrid, ela teve 5 filhos. 5, e ela cuidou dos 5. Imagina, ela dava banho na gente, dava comida para todo mundo, levava a gente para a escola, levava a gente ao médico e até hoje ela cuida da gente. Pense bem, eu já tenho um pouquinho mais de 30 anos e ela ainda liga para saber se eu comi direito, se eu dormi bem, se eu coloquei a blusa que eu sempre esqueço de colocar. Ela é uma mulher incrível. E ela não foi uma grande guerreira que ia para a guerra com escudo ou com uma espada, mas ela era uma dona de casa exemplar. E eu vou contar uma coisa para vocês. O melhor pão do mundo é a dona Ingrid que faz. Inclusive, a gente sempre pergunta para ela, no céu tem pão? Porque a gente quer que ela vá para o céu fazer pão para a gente, que a gente só vai para o céu se ela estiver lá para garantir que o nosso pãozinho vai estar pronto. Mas tem outras mulheres incríveis também. Por exemplo, tem uma outra mulher incrível que eu conheço, que é a Dona Doris, que é a mãe da minha mãe. Ela teve 4 filhos e muitos netos. Que eu confesso para você que eu não sei quantos netos ela teve, mas são bastante. Eu teria que fazer a conta. E até hoje, ela já está com uma certa idade, já tem mais de 80 anos, ela ainda pinta caixinhas de fósforo para distribuir versículos bíblicos para as pessoas ficarem felizes. Ela pega a caixinha de fósforo, pinta um desenho bem bonito e do outro lado cola um versículo e sai distribuindo para as pessoas ficarem felizes. Olha que mulher incrível! E tantas outras. Tenho várias irmãs, várias colegas de trabalho que são mulheres que estudaram, que trabalham fora, que cuidam dos seus filhos, outras que não têm filhos ainda, mas que fazem um trabalho incrível dando aula para vocês nas escolas. Pensa lá, quantas professoras você tem na escola? Não são todas mulheres incríveis? E que a gente podia muito bem passar aqui horas contando a história dessas mulheres, dessas professoras. Então, agora vamos só pensar, esse é um exercício de cabeça. A gente vai pensar lá quantas mulheres incríveis a gente conhece. Quantas mulheres que mereciam ter as suas histórias contadas em um livro, como esse aqui que eu li para vocês que contava a história das deusas. Já pensou? Então, essa reflexão que a gente vai fazer pensando nessas mulheres. Essa atividade você não precisa se preocupar em registrar no seu caderno. Só se você quiser fazer algum desenho ou anotar o nome dessas grandes mulheres. Mas é mais um exercício de pensamento para a gente refletir sobre essas grandes mulheres. E falando nessas grandes mulheres, eu comentei aqui com você a história, um pedacinho da história da minha avó e da minha mãe. E isso me lembrou de uma coisa muito legal e que a gente pode fazer, que é a árvore genealógica. Então, nesse livro que eu mostrei para vocês, tinha a árvore genealógica desses deuses. E eu tentei reproduzir ela aqui só para vocês terem uma ideia de como que a gente monta essa árvore genealógica. Então, lá em cima, nós temos o nome dos primeiros deuses gregos, que eram Crono e Reia. Crono e Reia tiveram vários filhos, entre eles Zeus. E aqui nós temos todas as esposas de Zeus. As esposas que não eram deusas e as esposas que eram deusas. Então, primeiro nós vamos ver aqui as mulheres que tiveram filhos com Zeus. Nós temos Alquimina, que era mãe de Hércules. A Danae, que era mãe de Perseu.
a Leda, que era a mãe da Helena, e a Semele, que era a mãe do Dionísio. Então essas são algumas das mulheres que tiveram filhos com Zeus. Depois nós temos as deusas que tiveram filhos com Zeus. Nós temos a deusa Leto, lá da nossa história, que é a mãe de Apolo e Artemis, que eram gêmeos. A Metis, que é a mãe de Atena, e a Maia, que era mãe de Hermes. Essas são só algumas das deusas e dos deuses que nós temos aqui a partir de Zeus. E agora eu vou convidar você a pegar lá o seu caderno, que a gente separou lá no início da aula, colocar a data de hoje, a aula 1 de ensino religioso, e eu vou te convidar para fazer a nossa atividade. Qual vai ser a nossa atividade então? Você vai pedir a ajuda de um adulto que mora aí na sua casa com você e que está ajudando você a fazer essas atividades e vai montar a sua árvore genealógica. Aqui eu trouxe a minha pronta, mas eu vou montar a minha num papel para você ver mais ou menos como que a gente vai fazer. Então a gente tem aqui, em cima a gente coloca o nome dos pais e vai colocando o nome dos filhos embaixo. Eu vou pegar aqui o meu material, vou montar a minha para vocês verem como que a gente pode montar no caderno, para vocês também conseguirem fazer a sua aí na sua casa. Eu vou montar aqui a minha árvore genealógica para vocês verem como que ela fica. Eu não vou colocar o nome dos meus avós, mas se você quiser colocar, eu mostro aqui para você como que a gente pode colocar, certo? Eu não vou colocar o nome dos meus avós porque os meus avós já são bem velhinhos e eu já tenho irmãos e já tenho sobrinhos, já tenho filho, então é muita coisa para a gente colocar. Eu vou começar com o nome do meu pai e da minha mãe, que o meu pai é o Valdemar e a minha mãe é a Ingrid. Que se casaram lá em 1975, há muito tempo. Com certeza você vai pensar aí, vai fazer as contas para saber, a gente está em 2020, quanto tempo faz que eles são casados já. Eles ainda moram juntos. Então, o Valdemar e a Ingrid casaram lá em 1975. E eles tiveram a primeira filha, que é a Gisela. A Gisela é, então, a primeira filha do Valdemar e da Ingrid. Se você é aluno da Escola Municipal Raul Wallenberg, a Gisela é vice-diretora lá da sua escola e também é minha irmã. Depois da Gisela, o Valdemar e a Ingrid tiveram mais uma filha, que é a Margaret. Então, depois da Gisela, nasceu a Margaret. Depois da Margaret, o Valdemar e a Ingrid tiveram mais uma filha, que sou eu, a Karen. Depois da Karen, o Valdemar e a Ingrid tiveram mais um filho, que é o Valdemar Júnior. E depois do Valdemar Júnior, eles ainda tiveram mais uma filha, que é a Kathleen, que eu vou colocar aqui embaixo, que é a filha mais nova deles. Viu? Não tem problema se lá no seu caderno ficar parecido aqui com o meu, tá? Que tá assim, quando tem muitos filhos para a gente colocar o nome, a árvore fica parecendo meio bagunçada. A Gisela casou com um rapaz chamado Josemar. E junto com o Josemar, a Gisela teve 2 filhos, que a gente vai colocar aqui embaixo, que é o Luiz e a Rebeca.
que são os 2 filhos da Gisela e do Josemar. A Margaret também casou. Ela casou com o Márcio. Mas a Margaret não teve filhos. A Karen, que sou eu, tem uma filha, que é a Sabrina. Mas eu não casei com o pai dela, então a Karen tem a Sabrina. O Valdemar Júnior tem 2 filhas também. E ele também não é casado com a mãe delas, então a gente vai colocar aqui só o nome das meninas, que é a Gabriela e a Leona, que aparecem lá então nessa árvore genealógica. E a Kathleen também se casou. A Kathleen casou com o Maurício, mas também não tem filhos. Então, a minha árvore genealógica, quando eu monto ela, ela fica montada assim. Se eu usar régua e fizer ela com bastante calma e bastante cuidado, ela vai ficar mais bonitinha, igual a gente consegue ver ali no slide que a gente vai mostrar para vocês. Mas como eu fiz aqui rapidinho só para vocês verem, ela fica assim. E você pode montar lá no seu caderno. Você pode escolher começar pelo nome dos seus avós e ela ficar grandona igual ficou a minha aqui, ou você pode começar pelo nome dos seus pais. Se você mora só com a sua mãe ou só com o seu pai, você pode escolher e fazer como eu fiz aqui, o meu nome com o da minha filha. Mas aí você pensa lá junto com o adulto que mora com você, como que vocês gostariam de registrar então essa árvore genealógica de vocês. Aqui na tela a gente tem a árvore genealógica que eu montei no computador, que ela parece mais organizadinha, mas eu não coloquei o nome dos maridos das minhas irmãs. Aqui eu coloquei só o nome dos meus pais, as minhas irmãs, eu, o meu irmão e os meus sobrinhos e a minha filha, que é uma outra forma de registrar, como eu falei para você. Você conversa com o adulto que mora com você e vê como que vocês gostariam de representar essa árvore genealógica aí no seu caderno. Então, você pode representar como eu fiz ali com o nome de todo mundo, fazendo só as flechinhas, ou você pode fazer com uma régua lá, colocando só o nome das pessoas que moram na sua casa, da forma como vocês acharem melhor. Viu só, mesmo estudando uma religião tão antiga, e como a gente viu lá no começo, não tem mais seguidores ou devotos ou fiéis aqui no Brasil, a gente consegue relacionar esses conhecimentos com o nosso dia a dia. A gente começou lá vendo nos nossos jogos de videogame, nos nossos desenhos animados, nos nossos gibis, como que esses deuses iam aparecendo nas características dos nossos super-heróis, e terminou montando então a árvore da nossa família, mostrando como então que a gente pode transpor esse conhecimento acerca de uma religião completamente diferente do que a gente está habituado para o nosso dia a dia, para conhecer melhor a nossa própria família. Então, a gente pode ver que estudar diferentes religiões pode ser bastante divertido. Nós aprendemos muito sobre história, geografia, cultura, uma infinidade de coisas e sobre nós mesmos. Então, eu deixo com vocês esse gostinho aí dessas religiões gregas antigas para você pensar que outros elementos de outras religiões será que aparecem no seu dia a dia. Nos programas de televisão que você vai assistir, eu tenho certeza que nessa semana que a gente vai ficar sem se ver, toda vez que você for assistir um desenho animado, um filme, ou for ler um livro, um gibi, você vai ficar procurando referências a diferentes religiões. E na semana que vem, a gente vai ver uma outra religião e outras referências no nosso dia a dia. Então, até semana que vem, fiquem bem, lavem as mãos e nos encontramos para falar sobre outra religião de um outro país. Será que vai ser distante? Será que vai ser de outros tempos? Vou deixar você aí pensando qual religião a gente vai falar na próxima aula. Até a próxima, encontro vocês
na próxima aula com muito mais conhecimento de cultura e de religião.